Você e eu aprendemos que contra fatos não existem argumentos. O problema é que ensinaram errado isso pra gente. Porque contra fatos não existem argumentos verdadeiros. Agora, argumentos falsos, fantasiosos e tendenciosos tem um montão por aí. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromila Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromila Direloni. Fato número 1. O evento que deu início àquilo que viria a se tornar o grupo étnico Iorubá aconteceu entre os séculos 12 e 13. E se nós formos considerar o lastro de tempo entre Odudua e Oraniã, que efetivamente marca o início ou a inauguração, né, da cidade de Oió, nós vamos chegar a um número aí entre os séculos 14 e 15, que efetivamente esse grupo étnico Iorubá se estabelece. Ou seja, aquela história de o Iorubá está comemorando aí, ou está vivendo no ano 10.000 e alguma coisa, não faz sentido, né? Os números não fecham, os números não batem, tá? Isso não tem um milênio. A gênese Iorubá, ela é posterior ao evento histórico que deu início àquilo que se tornaria o grupo étnico Iorubá. Com dois detalhes. O primeiro é a forte influência dos judeus aí nessa história, né? Ou dos hebreus, sendo mais preciso. E sendo um pouco mais preciso, a influência da gênese dos hebreus aí, né? Aquela história de que antes de mim não existia nada. Um segundo ponto interessante a marcar aí é que nessa gênese dos Iorubá, você já tem ali o protótipo daquilo que se tornaria, ou viria a se tornar, o candomblé brasileiro. Porque na gênese dos Iorubá, você tem a reunião de todas as entidades, né? Cada uma numa função específica, ou seja, reunidas todas num lugar só. E isso é curioso, porque o discurso inicial, para quem está no meio estudando há alguns anos, já sabe e conhece o discurso daqueles indivíduos, né, de 20, 30 anos atrás, que faziam questão de macular a imagem do candomblé, dizendo ou declarando com todas as letras, né, que essa história de reunir todas as entidades num lugar só era invencionice de brasileiro, tá? Porque em África, eles usavam o termo dessa maneira, cada lugar tinha a sua entidade específica, tá? E elas eram cultuadas localmente. Isso está certo, tá? No Vale de Ifé. No Vale de Ifé, antes da entrada do estrangeiro. Entre a entrada do estrangeiro, né, e a cisão que isso causa, e a inauguração do grupo de Oió, e a confecção dessa gênese que une todo mundo num lugar só, esse discurso de cada cidade cultua sua entidade vai para o ralo. Fato número 3. O termo orixá, ele não é encontrado, tá? Pelo menos
até onde eu pude investigar, dentro desses 13 grupos que compunham o Vale de Ifé. O mais próximo foi o termo Orixê, contemplado aí no grupo étnico Edo. Logo, né, a conclusão lógica, né, possível e provável da origem desse termo é uma compilação, né, que aconteceu ali entre a cisão causada pelo estrangeiro, né, e efetivamente a instalação ou a inauguração da cidade de Oió. Tá? Em um ponto, né, entre esses dois extremos, o termo orixá apareceu. Por fim, não menos importante, né, eu penso que agora sim, a cereja do bolo, e até meio que dando uma justificativa para essas assertivas, né, essa assertiva muito forte, né, que só africano tem orixá, tem pessoas que têm orixá, outras, o orixá precisa ser colocado nelas. Isso a gente já viu que não tem sentido nenhum, mas eu vou tentar aqui entender, né, ou apresentar, né, uma justificativa plausível, tá, para esse tipo de argumentação. Nós já sabemos, né, observados os fatos citados, tá, que da inauguração daquilo que seria o Grupo Iorubá até o termo orixá, tá, existe todo um processo histórico de relações, tá, e que vai combinar efetivamente nisso que nós conhecemos hoje como Grupo Étnico Iorubá. Então eu vou entender essa história de que só o africano, né, abre aspas, né, nigeriano, fecha aspas, tem orixá, da seguinte maneira. Sim, vocês contemplaram a ideia, sim, vocês compilaram o culto, sim, vocês instalaram o culto, sim, vocês começaram o culto efetivamente, né? Mas não, a entidade em si, ou elas em si, né, elas não são de sua propriedade. E eu penso que aí está o equívoco. Tá? Elas não são de sua propriedade. A relação dessas entidades, né, com os 4 elementos naturais deixa isso muito claro, né, salvo se o ar, o fogo, a terra e a água, nesse lugar específico no mundo, sejam diferentes, né, o que não é. Tá? O discurso de propriedade das entidades, né, não faz sentido. Isso me lembra até uma parábola, se eu não me engano eu já publiquei ela lá no Facebook, Fá Brasileiro no Facebook, que diz o seguinte: o inventor do primeiro carro, o inventor do carro, do automóvel, ele com certeza, né, não fez o melhor carro. Tá? E hoje nós temos carros aí efetivamente melhores do que o primeiro carro. Tá? Só que esses carros efetivamente melhores também não deixaram de ser carros, tão carros, né, quanto o primeiro carro. E eu acho que analisando essa pequena parábola, a gente vai começar a entender, né, que esse discurso de propriedade, né, ou de prioridade, ele não faz sentido por uma série de questões, né? Mas as fundamentais, ou as questões fundamentais desse não fazer sentido tem a ver com a negligência, tá? A negligência de que foram africanos quem instalaram, quem trouxeram o culto, né? E instalaram aqui no Brasil, tá? Não foi brasileiro que fez isso. E esse discurso serve para Cuba, serve para as Ilhas Canárias, serve para a Argentina, tá? Serve para o Haiti, né? Serve para a América Latina de maneira geral, né?
Então, eu penso que chegou a hora de parar um pouquinho, tá? Refletir um pouquinho, ver que está todo mundo no mesmo barco, o barco é o mesmo, tá? E deixar esses discursos de ilegalidade para lá, tá? Porque o brasileiro, agora falando do brasileiro, né? ou do latino, de maneira geral, tá? Que somos diáspora, tá? Que somos produtos da diáspora africana para o novo mundo. Nós com certeza não inventamos o carro, tá? Mas isso não significa que a gente não sabe pensar, tá? E quando você tem esse discurso legalista, né, o estrangeiro eu até entendo, né, está defendendo lá a autoria, né, e só pode defender a autoria, né, do culto, né, das entidades específicas, como eu disse, né, isso não é propriedade sua, não é propriedade deles, tá? Não é propriedade de ninguém. Então, ok, né? Eles podem reclamar a propriedade do culto, sim, vocês inventaram o carro, tá? Mas isso não significa que vocês inventaram o melhor carro. E aí é que está a questão, tá? Essas adições, né? essa ideia de ampliar a perspectiva, né? E não é de inventar nada, não, é de ver coisas, né? Que vocês não viram. Tá? Porque o inventor do carro, né, ele não viu um monte de coisa, mas ele inventou o carro. Tá? E o fato dele não ter visto esse monte de coisa que poderiam melhorar o carro, né, como temos hoje aí, né, eu penso que o Tesla, né, seria o ápice hoje. Não tira o mérito desse indivíduo que inventou o carro, tá? Porque se ele não tivesse inventado, ia melhorar o quê? Nada. Não tem como melhorar nada. Tá? Então vamos pegar leve. Tá? Vamos pegar leve. E pegar leve, de novo, eu sou obrigado a repetir isso aqui infinitamente. Né? Pegar leve por um motivo muito simples. Né? Foram os seus ancestrais, foram os seus antepassados que instalaram o culto no Brasil. E você, quando chega com esse discurso legalista aqui, você tá dizendo em alto bom som, né, que esses seus antepassados, esses seus ancestrais não sabiam nada. É isso que você está dizendo e não percebe. Né? O porquê não percebe eu não vou entrar no mérito, não. Mas é isso que vocês estão dizendo e não percebe. E se você fala isso do seu antepassado, né, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, né, o que você não vai falar de mim? Tá? Pensar aí. Meu povo, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado da exposição, tá? Fica aberto aí para dúvidas, perguntas, enfim, qualquer tipo de manifestação. Estando dentro da minha condição responder, vou responder. Se não souber, direi que não sei, tá? E agradeço por seu tempo. Os próximos vídeos já está agendado aqui uma análise, né, sobre a entidade do trovão, tá? Que, ao que tudo indica, né, no Vale de Ifé, ou dentro de um desses grupos do Vale de Ifé, já existia uma entidade do trovão, que foi posteriormente substituída por Xangô. Tá? A análise consiste de entender o motivo dessa substituição. Ainda no que toca a Xangô, duas questões vão ser observadas. Tá? A primeira é essa relação, é uma possível relação do culto de Xangô com o culto de Sobô, tá? Do Vodum Sobô, do Benin. E uma segunda questão, ainda com relação a Xangô, é a ideia que foi colocado, né, em torno da morte de Xangô, né? Oba coçou ou não coçou? Que cerca essa entidade, a morte dessa entidade, né, de mistérios. E
E a reboque, né, adiciona ali a ideia de 12 conselheiros, né, essa entidade, muito parecido com a história de Jesus Cristo. E eu não estou dizendo que seja, tá? Eu só estou levantando essa bola porque a gente já viu nesse vídeo aí que existe, né, a inauguração do sincretismo religioso na Gênesis, né? E se isso aí se confirmar, não vai ser novidade nenhuma, tá? E por fim, tá? Eu já penso que já para o próximo vídeo, efetivamente, a entrevista com a Yalodê falando sobre o culto de Amin. Fica aí, até a próxima.